Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo e no meio do azul temos temporais. E nos pontos em laranja e no meio do azul temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, as condições para chuvas fracas no centro-sul do Paraná, partes do sudoeste do Paraná, do leste do Paraná, da faixa leste e sudeste do estado de São Paulo e o nordeste do Rio de Janeiro. Condições para chuvas fracas a moderadas no litoral sul da Bahia, na divisa ali com o Espírito Santo. Algumas áreas de chuva fraca a moderada no sul da Paraíba, leste de Pernambuco, leste do Ceará. Chuvas fracas no litoral do Maranhão, em alguns pontos isolados. Condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais aí sobre o leste do Pará, oeste do Pará e o noroeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais que sobre o centro-leste do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Chuvas moderadas a fortes no sudoeste de Roraima, no centro-norte de Roraima, com algumas áreas de chuvas moderadas a fortes. Avançando às 3 horas, condições para chuvas fracas a moderadas no sudoeste do Amazonas, e há condições para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas, leste do Amazonas. Chuvas moderadas fortes no centro-sul de Roraima, norte de Roraima. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-oeste do Pará, noroeste do Pará. Chuva fraca moderada na área central do Ceará. Chuvas fracas no sul do Pernambuco, leste e norte do estado de Alagoas. Chuvas fracas sobre o litoral norte da Bahia. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral sul e da Bahia. Pontos aqui de chuva fraca sobre o leste do Paraná, litoral leste, litoral sul de São Paulo, chuvas fracas moderadas. Chuvas fracas moderadas no meio oeste e oeste catarinense. Partes do noroeste do Rio Grande do Sul com chuvas fracas. Avançando aqui às 6 horas. Há condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o norte e noroeste do Rio Grande do Sul, centro-norte catarinense, meio oeste catarinense com chuvas fracas. Chuvas fracas no sudoeste do Paraná, partes do oeste do Paraná também. Chuvas fracas sobre o sudeste do Paraná e leste do Paraná. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral leste e litoral sul do estado de São Paulo. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral norte do Espírito Santo, leste e sul da Bahia. Só voltar aqui. Chuvas fracas também no litoral norte da Bahia, litoral sul do Sergipe. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes no centro, sul e sudoeste do Pará, noroeste do Pará. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais que na faixa leste do Amazonas, norte do Amazonas, nordeste do Amazonas, partes do oeste, noroeste e sudoeste do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Roraima, oeste, norte e noroeste do estado de Roraima. Avançando aqui às 9 horas. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, o centro-oeste de Roraima, sudoeste de Roraima e noroeste de Roraima. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o sudoeste do Pará, norte do Pará, sul e leste do Amapá. Pontos aí de chuva fraca sobre o litoral leste do Sergipe, litoral sul e da Bahia, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas. Algumas áreas de chuva fraca sobre o litoral leste do estado de São Paulo e pontos aí de chuva fraca sobre o sudoeste do Paraná, leste do Paraná. Há condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste, norte e nordeste catarinense. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o norte, nordeste, partes do oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Chuva fraca aí no sudoeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul. E chuvas moderadas a fortes sobre o norte e noroeste e partes do oeste do Rio Grande do Sul.
Também condições para chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste catarinense e sudeste catarinense. Chuvas fracas no sudoeste do Paraná. Pontos isolados. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o leste de Minas, norte, Espírito Santo e litoral sul da Bahia. Chuvas fracas aí sobre o leste, estado de Alagoas. Algumas áreas de temporais isolados sobre o noroeste do Maranhão. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Amapá e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e alguns temporais na área central e leste de Roraima. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do estado do Amazonas, noroeste do Amazonas e sudoeste do Amazonas. Avançando aqui às 15 horas, condições para chuvas fracas sobre o norte de Rondônia, em alguns pontos do sul e sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas e moderadas no leste e sudeste do Amazonas. Em algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte e noroeste do estado do Amazonas. Partes do oeste do Amazonas também. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Roraima e o norte de Roraima. Em algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o noroeste do Pará, oeste e sudoeste do Pará. Condições para temporais de chuva forte sobre o centro-leste do Amapá, sul do Amapá e norte do Amapá. Também condições para temporais sobre o litoral nordeste do Pará. Alguns temporais sobre o noroeste do Maranhão. Chuva fraca no oeste de Pernambuco. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte do estado do Espírito Santo e o sudeste da Bahia. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o oeste catarinense, chuvas moderadas a forte no sudeste catarinense. Volta a chover forte no leste e nordeste do Rio Grande do Sul. E pontos aí de chuvas fortes também sobre o norte do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 18 horas, as condições para chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul e noroeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca ou moderada sobre o sudeste do estado catarinense. Algumas áreas de chuva fraca ou moderada sobre o nordeste e leste de Minas, centro, norte, Espírito Santo. Chuvas moderadas a fortes sobre o norte do estado do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas sobre o leste do estado da Paraíba. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do estado do Piauí. Centro-norte do Maranhão. Nordeste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas no oeste e sudoeste do Pará. Há condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais aqui sobre o centro-sul do Amapá. Chuvas fracas e sobre o sudeste do Amazonas. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-oeste, norte e noroeste do Amazonas. Algumas áreas de chuva fraca moderada no sul de Roraima. Alguns temporais sobre o norte de Roraima e nordeste de Roraima. Chuva fraca no oeste do Acre. Avançando aqui às 21 horas, condições para chuvas moderadas a fortes no sudoeste do Amazonas. Alguns pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o noroeste do estado do Amazonas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte de Roraima, sul de Roraima. Algumas áreas de temporais sobre o norte do Pará, noroeste do Pará, sul do Amapá, leste e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do estado do Maranhão, norte do estado do Piauí, noroeste do Ceará. Chuvas fracas sobre o nordeste de Minas, leste de Minas e norte do Espírito Santo. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o norte do Rio Grande do Sul, noroeste do estado, sudeste catarinense. Algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 23 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte no centro-oeste do estado e norte do estado. Também partes ali do sudeste catarinense. Chuvas fracas sobre o centro-leste de Minas, norte do Espírito Santo. Algumas áreas de temporais sobre o leste do Rio Grande do Norte. Também temporais sobre o norte do Ceará, na faixa litorânea do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Maranhão. Centro-norte do Pará, noroeste do Pará. Oeste do Amapá, leste e norte do Amapá. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o nordeste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte de Roraima. Chuvas fracas no sudoeste do Amazonas. Partes do noroeste do Amazonas também. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas
e as máximas para decorrer aí desta quinta-feira aí sobre todo o Brasil. No amanhecer desta quinta-feira ainda há um intenso resfriamento para áreas do sul, leste e nordeste do Rio Grande do Sul, até com mínimas aí abaixo dos 5 graus e próximas de zero, iguais a zero, com chance de geadas fracas a moderadas aí no sudeste do Rio Grande do Sul e no leste do Rio Grande do Sul. Nas áreas em verde claro, aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mínimas entre 5 a 10 graus, e no restante da região sul, mínimas entre 10 graus a 16, 17 graus de mínima em algumas áreas do oeste catarinense, do centro-oeste e norte do Paraná. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras aqui do mapa, teremos mínimas entre 16 graus a 19 graus, nos pontos mais escuros entre 20 a 21 até 22 graus de mínima aí sobre o leste e norte do Espírito Santo, leste e norte do Rio de Janeiro. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras aqui do mapa, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus. Nos pontos mais escuros entre 21 a 22 graus de mínima sobre o leste e nordeste do Mato Grosso. No norte do estado de Goiás e oeste de Goiás. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 15 graus a 19 graus e nos pontos mais escuros entre 23 a 24, 25. 25 graus de mínima aí sobre o norte do Maranhão, norte do Ceará, o centro-oeste e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus, nos pontos mais escuros entre 23 a 24 ou até 25 graus de mínima aí, em algumas áreas do leste e sudeste do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas aí para a tarde desta quinta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras aqui do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34, ou até 35 graus em algumas áreas do leste, sudeste e sul do Tocantins. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34, ou até 35 graus sobre áreas do leste e sul do Piauí, centro-sul do Maranhão, leste do Ceará, centro-oeste da Paraíba e centro-oeste do Rio Grande do Norte. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 33 a 34, 35 graus e sobre o leste do Mato Grosso, centro, sul e norte do estado de Goiás. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 graus de máxima, ou até 35 graus de máxima em algumas áreas do centro-oeste do estado de São Paulo e do oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, teremos máximas aí abaixo dos 10 graus e entre 8 a 10 graus sobre áreas do leste e sudeste do Rio Grande do Sul. Nas áreas mais claras aqui do mapa, máximas entre 11 graus apenas a 22 graus. Nos pontos mais escuros entre 23 a 24, 25, 26, ou até 27 e 28 graus de máxima aí sobre áreas do norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada aí para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal aí, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.